Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Olha, quem investe ou trabalha no agronegócio sabe de uma coisa, né? A contabilidade tradicional, aquela pensada para fábricas, para produtos inertes, ela simplesmente não se aplica no campo. Não funciona. Uma máquina se deprecia de um jeito previsível, linear. Agora, um rebanho, ele cresce. Se multiplica, né? Exato. E uma safra pode dobrar de valor com uma simples mudança no clima ou no mercado lá fora antes mesmo de ser colhida. É um mundo vivo, totalmente dinâmico. Exatamente. E é justamente por isso que existe uma norma contábil específica para tentar capturar essa realidade. É a NBC TG 29 que trata de ativo biológico e produto agrícola. Certo. A maioria do setor conhece a ideia principal, que é a avaliação a valor justo. Mas o que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente. A gente vai além do óbvio, sabe? Vamos explorar as áreas mais cinzentas, as decisões que parecem quase filosóficas. E as consequências práticas disso no balanço de uma empresa, né? Isso mesmo. Perfeito. Então a nossa missão aqui é desvendar os pontos geniais e talvez as rachaduras dessa tentativa de colocar a natureza dentro de uma planilha. A primeira grande distinção que a norma faz e que já gera muita discussão é a separação do processo em 3 fases, né? Isso. A fonte que a gente está usando hoje tem aquela tabela clássica: ovelha, depois lã e, por fim, fio de lã. É aqui que a primeira linha de corte é desenhada. Essa é a distinção fundamental. É o que define todo o resto. A norma se aplica, assim, com muita intensidade às duas primeiras etapas. A ovelha é o que chamamos de ativo biológico. O ser vivo. O ser vivo, que passa por uma transformação que é gerenciada pelo ser humano. Já a lã, no exato momento em que ela é tosada, vira o produto agrícola. Ah, então é o resultado da colheita daquele ativo. Perfeito. E a partir do segundo em que a lã sai da ovelha, bom, aí a NBC-TG 29 deixa de ser aplicada. Acabou a história dela ali. E aí a lã se torna um estoque comum, certo? Passa a seguir outra norma, a NBC-TG 16. O fio de lã, que seria a terceira coluna, já é um produto industrializado, então está totalmente fora desse escopo. Exato. Mas essa ideia de gerenciamento da transformação biológica, ela é crucial, né? É o que separa a agricultura da simples extração. Sem dúvida. A norma cobre, por exemplo, o crescimento de um rebanho, a engorda, a procriação, o amadurecimento de uma fruta na árvore. Entendi. Agora, ela não cobre a pesca em oceano aberto, por exemplo, ou o desmatamento de florestas nativas, porque nesses casos não existe um gerenciamento ativo dessa transformação, entende? Ah, claro. Há apenas a colheita, a extração de um recurso que já estava lá. Isso. A atividade agrícola para a contabilidade implica em intervir e gerenciar ativamente todo o ciclo de vida. Certo. Essa definição parece bem clara. Mas aí a norma cria uma categoria que, para mim, é onde a coisa fica realmente complexa. A tal da planta portadora. O que me intriga aqui é essa separação, sabe? É quase filosófica entre a árvore que é o produto, tipo um pinheiro para corte, e a árvore que cria o produto, como uma laranjeira. Essa planta portadora, ela parece ser tratada mais como uma infraestrutura do que como um ser vivo na contabilidade. É uma analogia perfeita. A norma define a planta portadora por, basicamente, 3 critérios. Primeiro, ela é usada para produzir. Segundo, ela faz isso por mais de um período. E terceiro, a chance dela mesma ser vendida como produto é remota. A não ser como um sucata no fim, imagino. Lenha, talvez? Exatamente, como sucata. Pense numa videira, num cafezal, numa seringueira. Para todos os efeitos contábeis, elas são fábricas vivas. Eu adorei a analogia da fábrica. Mas aí eu penso, uma máquina se deprecia de um jeito previsível. Uma planta portadora pode ser atingida por uma praga, por uma geada, uma seca. Sim, claro. Tratar ela pela norma de ativo imobilizado, a NBC-TG 27, como se fosse um prédio, isso não ignora esse risco biológico que é fundamental. Essa é uma crítica excelente e um ponto assim de grande debate prático. A norma de imobilizado, a 27, ela tem seus próprios mecanismos, como o teste de recuperabilidade, o famoso impairment. Certo, o impairment. Se uma praga dizima metade de um pomar,
O valor contábil desse pomar como ativo imobilizado teria que ser reavaliado para baixo, sim. Mas você tem toda a razão. A lógica é diferente. Como assim? A depreciação de uma máquina é sobre o desgaste pelo uso, né? A de uma planta portadora é sobre o envelhecimento biológico, a perda da capacidade de produzir. É uma adaptação da regra. E essa adaptação acaba criando uma situação bem curiosa. A laranjeira, que é a fábrica, está numa norma, mas as laranjas que estão crescendo nela são ativos biológicos, regidos pela NBC TG 29. Exato. Então, no balanço de uma empresa, a mesmíssima planta está, de certa forma, dividida em duas naturezas contábeis. Exatamente isso. A árvore é o imobilizado. O fruto que cresce nela é o ativo biológico. E o fruto já colhido é o produto agrícola que vira estoque. Uau! Já uma floresta de eucalipto para celulose, por exemplo, é totalmente diferente. A árvore inteira é o produto final. Ela não é uma fábrica de madeira, ela é a madeira. Entendi. A floresta inteira é o que se consome. Isso. Portanto, a floresta inteira é um ativo biológico consumível, 100% dentro da NBC TG 29. Ok, essa separação entre a fábrica e o produto é um quebra-cabeça, mas tem sua lógica. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que se coloca um preço em tudo isso? Porque se a laranja na árvore já é um ativo, qual é o valor dela hoje? E amanhã? Pois é. A regra de ouro, eu sei, é o tal do valor justo. Mas valor justo soa, muito subjetivo. É o coração da norma. E, de longe, o aspecto mais desafiador na prática. A regra principal é: o ativo biológico deve ser mensurado pelo seu valor justo menos as despesas de venda. Certo. As especificações naquela região específica. Mas o mercado tão específico assim, ele nem sempre existe de forma líquida, né? Se o mercado para gado leiteiro numa região está deprimido por uma crise local, a empresa tem que registrar uma perda enorme no balanço, mesmo que as vacas dela estejam super saudáveis e produzindo leite normalmente. Sim. Parece que a contabilidade está sendo guiada mais pela flutuação do mercado do que pelo desempenho operacional real da fazenda. Exatamente essa é a intenção da norma. A premissa é que a flutuação de mercado é, sim, parte do desempenho real da empresa. O valor do patrimônio dela mudou de fato. A norma presume que quase sempre é possível encontrar um valor justo. E se não for? Bom, se não há mercado por um bezerro recém-nascido, por exemplo, você pode usar o preço de um animal um pouco mais velho e descontar os custos para chegar até lá, ou usar o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Mas a norma é muito, muito relutante em abandonar o valor justo. E quando ela abandona? A fonte que usamos mencionou uma exceção, não é? Sim, mas é uma exceção bem restrita. É só no reconhecimento inicial e apenas se as cotações de mercado não estiverem disponíveis e outras estimativas de valor justo forem claramente não confiáveis. Me dá um exemplo? O custo de aquisição de mudas e fertilizantes de uma cultura muito exótica para a qual ainda não existe um mercado formado. Aí sim você pode usar o custo. Mas, no momento em que um valor justo se torna mensurável de forma confiável, a empresa é obrigada a migrar. Ela não pode ficar no custo para sempre, entende? Entendi. Mas e como um auditor verifica tudo isso? É fácil auditar nota fiscal de uma máquina. Agora, como se audita o valor justo de, sei lá, 1 milhão de árvores numa floresta remota, cujo valor depende de estimativas de crescimento, de preços futuros da madeira? É um desafio enorme. Enorme para os auditores. Exige especialistas, engenheiros florestais, agrônomos, avaliadores. Eles não auditam só os números, eles precisam auditar as premissas por trás dos números. Ah, claro. Eles verificam a metodologia de avaliação, a qualidade dos dados de mercado que foram usados, a razoabilidade das projeções de crescimento. A subjetividade existe, não tem como negar. O papel da auditoria é garantir que ela seja exercida dentro de limites técnicos e razoáveis. Certo. Então, vamos assumir que conseguimos chegar a um valor justo. O efeito cascata disso no resultado da empresa é brutal. E aqui a gente chega no ponto que mais choca quem vem da contabilidade tradicional.
Você está me dizendo que se eu tenho uma fazenda de gado e durante o ano choveu bem, o pasto melhorou e o meu rebanho simplesmente engordou, a minha empresa registra um lucro? Sem vender um único boi, sim. É exatamente isso. Qualquer mudança no valor justo de um ativo biológico, seja para cima ou para baixo, vai direto para o resultado do período. É contraintuitivo? Totalmente. O nascimento de um bezerro é um ganho. O crescimento de uma floresta de eucaliptos é um ganho. A engorda do gado é um ganho. A lógica é que a transformação biológica criou valor real. E a contabilidade tem que reconhecer isso quando acontece, e não só quando o dinheiro entra no caixa com a venda. Isso muda completamente a forma de analisar o desempenho. Se eu sou uma investidora comparando uma empresa de software com uma de agronegócio, eu não posso simplesmente olhar o lucro líquido da mesma forma. De jeito nenhum. O lucro da empresa de agro pode estar cheio de ganhos não realizados baseados em preços de commodities que podem despencar no dia seguinte. Parece ser algo muito mais volátil. É incrivelmente mais volátil, e esse é um dos maiores pontos de atenção para os analistas. É por isso que a norma exige uma divulgação muito detalhada. A empresa não pode só mostrar o valor final, sabe? Ela precisa apresentar uma conciliação. Uma conciliação? Como assim? Mostrando o saldo inicial dos ativos biológicos, o que foi adicionado por compras, o que saiu por vendas e colheitas, e o mais importante, o valor do ganho ou da perda que veio da mudança no valor justo. E essa mudança parece como um número só, tipo ganhos com ativos biológicos. A norma encoraja fortemente a empresa a ir além. Ela sugere que se separe o que foi ganho pela mudança física, o crescimento, a procriação, do que foi ganho pela mudança de preço no mercado. Ah, isso é ouro para um analista. Com certeza. Permite ver se a empresa foi eficiente na produção, fazendo o rebanho crescer, ou se ela só teve sorte com a alta do preço da arroba do boi, por exemplo. Isso me faz pensar nos subsídios. Se o governo oferece um incentivo para o produtor manter o gado no pasto por mais tempo, para um programa de carne de qualidade, sei lá. Certo. O produtor já está ganhando com a engorda do gado. O subsídio não seria contar o ganho duas vezes? Como a norma lida com isso? Ótima conexão. A norma trata isso de forma bem direta. Ela desvincula completamente o subsídio da avaliação do ativo. O ativo biológico continua sendo medido pelo seu valor justo. Ponto final. A subvenção governamental é tratada separadamente. E como ela é tratada? Se ela for incondicional, ou seja, o governo deu o dinheiro sem grandes exigências, ela é reconhecida integralmente no resultado quando se torna recebível. E se for condicional? Como no meu exemplo, o produtor precisa manter a atividade por 5 anos para ter direito ao benefício total. Nesse caso, a subvenção só é reconhecida no resultado à medida que as condições vão sendo cumpridas. Se a condição é manter por 5 anos, a empresa provavelmente reconheceria 1/5 do valor a cada ano, por exemplo. Entendi. O importante é que o reconhecimento do subsídio segue suas próprias regras. Ele não se mistura com a avaliação do valor justo do rebanho em si. Certo, então vamos tentar amarrar tudo isso. A contabilidade do agro, ela cria um universo paralelo. Ela separa os seres vivos em ativos biológicos e seus produtos colhidos em produtos agrícolas. Isso. Dentro dos seres vivos, ela cria uma classe especial, as plantas portadoras, que são tratadas como fábricas. E a força motriz de tudo é o valor justo que leva todo o dinamismo e a volatilidade do campo diretamente para dentro do balanço e do resultado da empresa. Perfeito. Reconhecendo o valor da própria vida em transformação. Exatamente. O objetivo final é a relevância da informação. O método de custo tradicional, aquele de registrar um trator pelo preço de compra e depreciá-lo por 10 anos, ele é simplesmente incapaz de mostrar o valor sendo criado numa safra de soja que amadurece ou num rebanho que se multiplica. Ele é estático demais. Exato. O valor justo, apesar de todos os desafios e da subjetividade, ele tenta fornecer uma fotografia muito mais fiel da posição econômica da empresa agrícola a cada momento. Fica muito claro que analisar o balanço de uma empresa do agronegócio exige uma lente completamente diferente.
Não dá para olhar só o faturamento das vendas. É preciso entender a história que os próprios ativos biológicos estão contando através das suas variações de valor. É uma análise muito mais ligada aos ciclos da natureza e do mercado. Sem dúvida. Perfeitamente. E toda essa lógica, que é focada em atividades gerenciadas pelo homem, nos deixa com uma reflexão final. Quase um desafio, né? Norma, como a gente mencionou, exclui explicitamente a colheita de fontes não gerenciadas, como a pesca oceânica ou a exploração de florestas nativas. Isso nos força a pensar. Se a contabilidade desenvolveu uma ferramenta tão sofisticada para medir o valor da transformação biológica, quando nós a gerenciamos, como deveríamos valorar a transformação biológica que ocorre na natureza sem a nossa intervenção? Que pergunta! Qual seria o valor justo de um ecossistema saudável como a Amazônia ou Pantanal? E quem em seus balanços deveria contabilizar as perdas quando esses ecossistemas se degradam? A norma nos deu a ferramenta para o nosso quintal, mas nos deixa no escuro sobre o planeta.